Amém. Eu queria ler com vocês o texto que está em Marcos, capítulo 14, verso 54. A gente vai falar sobre um episódio que é muito conhecido de todo mundo praticamente, principalmente se você já é cristão. Se você não é cristão ou já entrou em alguma igreja, é provável que você conheça a história de Pedro, o momento da negação. Mas eu quero ler com vocês esse trecho, esse verso, Marcos 14, verso 54, e ele vai mostrar para a gente algo que é revelador sobre o que acontece com a vida de Pedro. E eu quero falar com vocês essa noite sobre isso, sobre o risco da gente viver uma vida distante do nosso Salvador, o risco da gente seguir Jesus à distância. Vamos ler o texto? O texto diz que Pedro o seguiu de longe até o pátio do sumo sacerdote. Pedro seguiu Jesus de longe até o pátio do sumo sacerdote, e sentando-se ali com os guardas, esquentava-se junto ao fogo. É só esse trecho aí, é só esse verso. Você já deve ter vivido na sua vida momentos de altos e baixos na sua vida com Deus. Se você é cristão, se você conhece Jesus, se você tem o desejo de viver para Ele, e eu acredito que a maioria aqui tem isso no coração, você já deve ter passado por isso, altos e baixos. Eu converso com vários jovens, volta e meia, e eu percebo que isso acontece na nossa vida. Não é ruim quando você percebe isso em você? Não é ruim quando você percebe que você já esteve muito melhor na sua vida com Deus? Não é ruim quando você olha para a sua vida hoje e pensa assim, poxa, eu já estive tão mais perto de Jesus do que o que eu estou vivendo hoje. Parece que anos atrás eu andava muito mais perto dele. Eu já fui tão mais apaixonada por Deus, pela igreja, pelas coisas do meu Senhor no passado. Sabe, quando você olha para a sua vida e pensa, poxa, eu lia muito mais a minha Bíblia um tempo atrás, eu fazia devocionais tão mais maduras, tão mais próximas de Deus, eu era tão mais firme contra o meu pecado, contra as minhas fraquezas, e parece que hoje eu já não tenho mais todo esse empenho. Eu, sinceramente, eu acho que não existe sentimento pior para um crente de verdade, para um cristão, para uma pessoa que ama Jesus, do que se enxergar como alguém inconstante, como alguém que vive uma vida de altos e baixos com Jesus. Quantas pessoas eu já pude conversar e eu percebi quão mal elas se sentiam por não andarem próximas de Jesus atualmente, principalmente quando elas comparam as suas próprias vidas hoje com o seu passado, quando elas lembram as experiências que elas já tiveram com Jesus e comparam com hoje, parece que hoje elas estão muito mais distantes. Quando a gente vai para a palavra, a gente vai ver que ela dá para a gente muitos indícios e muitas orientações para ajudar a nossa caminhada, no sentido da gente ter uma vida mais constante na presença de Jesus. Muitos textos bíblicos vão ensinar a gente o que a gente deve fazer para que a gente viva e permaneça na presença dEle. Mas, na verdade, quando a gente vai a fundo no Evangelho, a gente vai perceber que o que é mais eficaz e poderoso para ajudar a gente a permanecer não é nem o que a gente pode fazer, mas é aquilo que já foi feito por cada um de nós, que é o que foi feito por Jesus naquela cruz. E a gente precisa aprender a se apropriar dessa verdade. E essa é uma das boas notícias, que parecem até paradoxais do ponto de vista da nossa responsabilidade enquanto cristãos. O que mais me ajuda é o que foi feito, não o que eu necessariamente posso fazer. Mas se isso é verdade, se o que Jesus fez por nós é eficaz de fato para manter a gente firme nele, por que então a gente é capaz de viver nesses altos e baixos? Se o que Jesus fez por cada um de nós naquela cruz é eficaz e poderoso o suficiente para manter a gente firme, porque a gente ainda luta contra várias dificuldades na nossa caminhada, às vezes que parecem impossíveis da gente vencer de fato, porque eu não consigo manter aquela paixão por Jesus, pela sua palavra, pelo seu reino, que geralmente eu sinto nos retiros. Porque eu não consigo viver isso todos os dias, aqui, nesse mundo, no meu dia a dia, no meu cotidiano.
A primeira coisa é a gente entender que o que Jesus fez por nós, o que Jesus conquistou naquela cruz, não é uma imposição que Deus coloca sobre a nossa vida a partir do momento que a gente crê. O que Jesus conquistou por nós naquela cruz é um direito. Jesus conquistou para mim e para você um direito. Ele deu para a gente a liberdade da gente hoje buscar mais. Deus não simplesmente pega o que Jesus fez na cruz e coloca assim na nossa mente, no nosso coração e faz a gente agora uma marionete e agora a gente vai viver necessariamente para a glória dele, porque ele simplesmente pega a nossa mão, pega o nosso pé, pega a nossa mente e faz a gente ser mais crente. Não, Jesus conquistou para mim e para você um direito e ele tornou a gente livre. A gente era escravo do pecado, a gente não queria as coisas de Deus. Jesus morreu naquela cruz e tirou as correntes. Agora eu e você conseguimos enxergar o nosso Salvador. Nós hoje temos o direito de nos aproximarmos. Nós hoje temos a liberdade de estar mais perto do Senhor. A gente tem a liberdade hoje de desejar mais. A gente tem a liberdade hoje de ir até Jesus pelos meios que Ele mesmo nos deu. É tipo quando você ganha um prêmio num sorteio. Eu não sei se você já ganhou. Eu nunca ganhei um prêmio maneiro assim num sorteio. Minha sogra ganhou recentemente ela ganhou uma roupa aí de algum perfil que ela está seguindo. Ela ganhou esse direito. Mas aí essa roupa não vai automaticamente para dentro do armário dela ou no corpo dela. Ela precisa ir até esse prêmio para buscar isso, para usufruir disso. Jesus deu para mim e para você todos os meios para que eu e você consigamos permanecer firmes, para que nós sejamos constantes, para que nós o amemos todos os dias. Esses meios estão à nossa disposição. Por que a gente, então, tem muita dificuldade de fazer isso? Por que a gente tem dificuldade na nossa caminhada? Por que a gente ainda tem muita dificuldade de se manter distante? Um dos textos que ajudam a gente a entender essa dinâmica dos nossos altos e baixos na nossa vida é esse texto que a gente acabou de ler. Esse pequeno verso que parece insignificante, parece que não traz informação nenhuma para a gente, mas ele faz toda a diferença se a gente entender. Qual é o contexto dele? Jesus estava sendo levado preso naquele momento. Logo depois de Judas, um dos discípulos, ter traído o seu mestre e tê-lo entregado para os mestres da lei da sua época, para os chefes dos sacerdotes e os religiosos. E aí, naquele momento, Pedro, o discípulo que era um dos mais chegados de Jesus, se distancia do Senhor. E isso não acontece assim de uma forma sem querer, por causa da circunstância, não. Ele se distancia de forma deliberada. Ele escolhe ficar distante do seu mestre. Tá doido? Vai que eu sou preso junto. Vai que eles me levam junto e fazem comigo o que vão fazer com ele. Pedro se afasta por medo, sim. Sabe o que está acontecendo aqui? Logo depois da ceia, em que Jesus está com seus discípulos, ele fala para aqueles irmãos queridos ali, que todos o iriam abandonar. E Pedro, naquela impulsividade de sempre, lhe diz, lá no verso 29, Senhor, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Ele se levanta e fala desse jeito. E aí Jesus afirma para ele que ele não só o abandonaria, como ele também o iria negar. E Pedro não aceita isso de Jesus e diz, Senhor, no verso 31, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei. E o que vai acontecer então com a história? A ceia vai terminar. Depois da ceia, Jesus vai chamar os 3 discípulos mais chegados dele, Pedro, Tiago e João, para irem orar com ele no Getsêmani. E se você conhece a história, você sabe o que acontece. O que os discípulos que foram chamados por Jesus para orar vão fazer nesse momento? Eles vão dormir. Eles dormem. E aí a guarda chega então para prender Jesus. E o que os discípulos fazem nesse momento? Todos fogem. Todos abandonam o mestre. Tudo bem que não foi de primeira, se você ler os 4 evangelhos, você vai ver alguns detalhes desse momento. No primeiro momento, Pedro, ele vai se revoltar, ele vai puxar uma espada e ele vai decepar a orelha de um daqueles soldados que vai buscar Jesus. Mas Jesus naquele momento exorta Pedro e cura aquele soldado ali na hora, milagrosamente. Senão provavelmente Pedro seria levado junto. Você tem ideia do que é se insurgir contra um soldado romano? Quanto mais tirar a orelha de alguém ali naquele momento?
Muito provavelmente, se Jesus não curasse o soldado naquele momento, dessa forma milagrosa, é provável que tivessem 4 cruzes naquele momento que Jesus morre, mas só tiveram 3, porque o soldado foi curado. E isso aqui, abrindo um parênteses, é o que a falta de oração faz com a nossa vida. Quando a gente não ora, quando a gente dorme em vez de orar, a gente toma atitudes impulsivas assim, que Jesus não gostaria que a gente tomasse. Mas a questão aqui é, Pedro, aquele mesmo cara que jurou lealdade até o fim, aquele mesmo cara que disse que morreria por Jesus se fosse preciso, ele abandona Jesus, ele abandona o seu mestre, e depois o texto vai dizer para a gente o que a gente acabou de ler aqui essa noite, que Pedro o seguiu de longe. Vocês estão lembrados que a gente está falando aqui da dinâmica da gente viver a nossa vida cristã cheia de altos e baixos? O ponto que eu quero trazer para a gente aqui essa noite é esse. Quando a gente deixa a arrogância do nosso coração tomar conta, a arrogância da gente achar que está tudo bem, se na verdade está tudo bem, aquela arrogância da gente achar que vai ficar tudo de boa, não, olha só, eu vou fazer isso, mas na verdade a gente não tem esse coração de fato, a gente se afasta aos poucos de Jesus e a gente passa a seguir de longe. O problema de uma vida cheia de altos e baixos é que a gente se distancia do Senhor o tempo inteiro. E o pior problema de seguir Jesus de longe é que isso faz da gente discípulos medrosos, sem lealdade e que correm o sério risco de viver uma vida medíocre, que vai continuar assim, cheia de altos e baixos. Pedro aqui, apesar daquelas juras de lealdade, até mesmo de morrer pelo seu mestre, ele dorme, ele abandona e depois ele vai tentar amenizar esse abandono seguindo Jesus de longe, cheio de medo. Isso parece um pouco com a nossa rotina cristã, não parece? Quando a gente pensa nos nossos altos e baixos de uma forma sincera, a gente dorme, às vezes literalmente no momento que a gente buscaria o Senhor, às vezes de uma forma simbólica, a gente dorme. A gente abandona, a gente vira as costas, a gente prefere o nosso pecado e a gente depois fica seguindo de longe. A gente não quer se aproximar, a gente não quer todo esse compromisso, a gente não quer essa proximidade. E qual foi a consequência na vida de Pedro? A negação, a maldição e o choro amargo. E é isso que eu queria compartilhar com vocês aqui essa noite. Seguir Jesus de longe pode nos levar a consequências desastrosas para a nossa vida. E a primeira delas que eu quero compartilhar é a negação. A primeira consequência desastrosa de seguir Jesus de longe é a negação. Uma vida distante do Senhor pode nos levar à negação do nosso Salvador. A continuação do texto que a gente leu, desse verso pequeno que a gente leu, vai mostrar para a gente Pedro indo ver o que estava acontecendo com Jesus, mas agora ele está totalmente distante. Ele não quer correr o risco de ser levado junto, ele não quer correr o risco de sofrer junto. E aí uma pessoa naquele momento reconhece que Pedro andava com Jesus, que Pedro era discípulo de Jesus. O texto vai dizer que era uma criada do sumo sacerdote. Se você ler os versos 66 ao 68, a palavra vai dizer que, estando Pedro embaixo no pátio, uma das criadas do sumo sacerdote passou por ali, vendo Pedro aquecer-se, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus o Nazareno. Contudo, ele o negou, dizendo: não o conheço, nem sei do que você está falando. E saiu então para o alpendre, para uma outra parte da casa do sumo sacerdote. Aqui Pedro nega Jesus pela primeira vez. Uma vida distante do Senhor pode nos levar à negação dele. A gente sabe que Ele é bom, a gente sabe que foi Ele quem nos chamou, a gente sabe que Ele nos ama, Ele tem um propósito para a nossa vida, mas agora a circunstância já é desfavorável, e essa circunstância desfavorável fala muito mais alto. Agora o medo enche meu coração, agora a minha vida está em risco por causa do meu Salvador, e eu estou distante, aquele ímpeto de, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, eu nunca te negarei. Isso desaparece, isso some. Negação. Que tristeza você negar aquele com quem você andou junto por 3 anos.
alguém que se importou com a sua vida, alguém que te ensinou a respeito do reino de Deus, alguém que curou um familiar seu, que curou amigos próximos, que curou pessoas próximas. Quando a gente deixa as circunstâncias da vida tomarem conta, nos encherem, roubarem a nossa paz, tirarem o nosso foco do nosso Deus, a gente corre o sério risco de negar o nosso Senhor, porque isso nos distancia dEle. As circunstâncias nos distanciam do nosso Senhor. Eu já vi tanta gente que esteve aqui no nosso meio e que, aos poucos, foi se distanciando, sem perceber. Aos poucos, foi se enchendo de afazeres por aí, e aí deixou o ministério que servia, só por um tempo, só para descansar, porque agora estou com muita coisa para fazer. E aí quando percebeu, estava longe da célula, e daqui a pouco estava longe da igreja, e daqui a pouco já estava longe do Senhor. E hoje vive uma vida de negação. E você conversa com essa pessoa, se você tem a oportunidade, você vai ver ela falando, eu já não sei mais se isso é verdade para mim mesmo. Eu já não sei mais se isso é para mim, eu já não sei mais se isso faz sentido para a minha vida. E a negação virou um estilo de vida, virou algo do cotidiano. Alguns negam literalmente, alguns já estiveram aqui no nosso meio envolvidos, engajados, e hoje falam, eu não acredito mais nisso, eu não quero isso para a minha vida, eu não estou afim de ficar falando do meu namoro por aí, eu não quero entrar em detalhe não, eu não quero que se metam na minha vida, eu não estou afim de submeter aos meus pastores não, eu não quero isso para mim, eu não quero me comprometer com essas coisas de crente, eu não aguento mais isso para mim. Outros negam de um jeito não tão literal assim, mas vivem a vida como se negassem a Cristo com as suas atitudes diárias. Negam quando não confiam nas palavras de Jesus. Negam quando não descansam na verdade do amor dele por nós. Negam quando se entristecem, por exemplo, por Deus não dar a resposta que a gente gostaria de ouvir. E tudo isso começa com o seguir de longe. Seguir de longe. Jesus se torna mais distante. Eu já começo a não me lembrar tanto da sua bondade. Eu já começo a não me lembrar mais das suas palavras. Eu já começo a não ter mais tanto prazer, aquele prazer que eu tinha no início. E aí eu começo a ficar anestesiado, achando que ele nem é tão real assim quanto me falaram. Talvez ele nem seja tão real assim quanto me falaram algum dia. Negação. E tem o segundo passo, que é a maldição de si próprio. A segunda consequência desastrosa de seguir Jesus de longe é a maldição. Uma vida distante do Senhor pode nos levar à maldição de nós mesmos. O texto vai continuar relatando que outras pessoas continuaram acusando Pedro de ser, sim, um discípulo de Cristo. Os versos 69 ao 71 vão dizer assim para a gente, quando a criada o viu lá no alpendre, naquele outro lugar, na casa do sumo sacerdote, disse novamente aos que estavam por perto, esse aí é um deles, e de novo ele negou. Pouco tempo depois, os que estavam sentados ali perto disseram a Pedro, certamente você é um deles, você é galileu, a sua forma de falar está denunciando você. E ele começou a se amaldiçoar e a jurar, não conheço o homem de quem vocês estão falando. Pedro aqui nega Jesus agora pela segunda e pela terceira vez, e o texto vai dizer que ele começou a se amaldiçoar, dizendo que não conhecia Jesus, e ele faz isso num tom de juramento, eu juro que eu não conheço ele, eu não conheço esse homem. Você consegue imaginar isso? Você tem noção da gravidade disso aqui? Maldição é a verdadeira consequência de uma vida distante de Jesus, de uma vida distante de Deus. Há quem diga que mal nada mais é do que ausência de Deus, assim como frio é a ausência do calor. Sabe o que é maldade? É quando Deus não está presente. Quando a gente recebe uma maldição, é como se a gente recebesse uma sentença de castigo por um erro que a gente comete. Daí, por exemplo, vem a maldição que Paulo declara sobre aqueles que distorcem o Evangelho, quando ele escreve aos Gálatas. Quando você lê a carta aos Gálatas, no primeiro capítulo, versos 8 e 9, Paulo vai escrever assim, ainda que nós, ou um anjo dos céus, pregue um Evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado.
E ele continua escrevendo: como já dissemos, agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que receberam, que seja amaldiçoado. Ele está dizendo aqui o seguinte: olha, que venha maldição sobre quem distorce o evangelho para enganar o povo de Deus. Seja maldito essa pessoa, seja maldito aquele que distorce a boa nova de Jesus Cristo. Da mesma forma, é uma maldição também uma vida distante desse mesmo Deus a quem o evangelho proclama, que é o próprio Jesus. É amaldiçoado. Quem está distante de Jesus é amaldiçoado. Amaldiçoados são aqueles que alteram o evangelho. Amaldiçoados são aqueles contrários ao que o Senhor deseja e planeja para o seu povo por meio da sua palavra. Maldição, por definição, é um conjunto de palavras que revela a vontade de que algo negativo aconteça a alguém. Pedro, quando nega Jesus, ele se amaldiçoa, ele lança sobre si mesmo essas palavras de maldição, de coisas ruins para a sua vida. Ele mesmo sabe que negar o seu mestre é algo mal. É algo mal. A distância de Jesus leva a essa consequência trágica. A distância de Jesus é o próprio mal. E a terceira consequência desastrosa é o choro amargo, tristeza. Terceira consequência desastrosa de uma vida distante, tristeza. Uma vida distante do Senhor pode nos levar a uma tristeza profunda. O texto vai dizer que Pedro chorou de forma amarga. De forma amarga. O texto diz que depois da terceira negação, Pedro se dá conta do que aconteceu, a ficha cai, e ele então se lembra das palavras de Jesus. Jesus tinha falado: Pedro, você vai me negar, Pedro. E o verso 72 diz que o galo então cantou, e Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe tinha dito: antes que 2 vezes cante o galo, você me negará 3 vezes. E o texto diz que ele se pôs a chorar. Eu consigo imaginar essa tristeza no coração de Pedro. Lucas, o outro evangelista, ele vai registrar que nesse momento, Jesus olha para Pedro, exatamente nesse momento que Pedro nega pela terceira vez. Quando você lê Lucas capítulo 22, versos 61 e 62, o texto diz que nesse momento, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito, e saindo dali, chorou amargamente. Você consegue imaginar você negar o seu mestre, nesse momento o mestre te olha? Imagina a tristeza do seu coração, a culpa que você sente. E essa é a consequência inevitável de quem conhece o Senhor, mas prefere viver distante. Conhece a verdade, mas nega deliberadamente por vontade própria e traz sobre si mesmo maldição por conta da distância do Criador da vida. E isso, obviamente, necessariamente causa tristeza, causa angústia, causa amargor. Não existe alegria longe de Cristo. Longe de Jesus, só resta uma vida de amargura, de decepção, de frustração, choro amargo, tristeza profunda. No caso de Pedro aqui, o que está em jogo não é que ele sabia o certo a fazer e não fez, era algo muito mais profundo. Você consegue perceber? Pedro sabia que Jesus era a verdade. Pedro sabia que Jesus era a água da vida. Pedro sabia que Jesus era o pão que desceu do céu. Ele sabia que Jesus era o Messias esperado. O que estava em jogo aqui era uma questão de negar o próprio coração. O que dava sentido para ele, o que saciava suas necessidades, o que trazia plenitude. Ele sabia quem Jesus era, mas ele teve que se contorcer por dentro para negar tudo aquilo que ele acreditava. E a tristeza, com certeza, seria a consequência imediata dessa atitude. Atitude de medo, de covardia. Sabe quando você vive aquela fase da vida que parece que tudo dá errado, parece que você não sente mais aquela alegria que você já sentiu, parece que você não está tão animado com as coisas que estão acontecendo, parece que você está meio sem motivação. Geralmente, quando eu converso com alguém que me diz isso, que está muito desanimada e tudo mais, a primeira pergunta que eu faço: como está o seu relacionamento com Jesus? Como que está o seu devocional? E na maioria das vezes, 99% das vezes, a resposta é: eu não estou bem.
eu não tenho buscado como eu gostaria, como eu deveria. Essa é a consequência natural que todo mundo aqui conhece. A distância de Jesus Cristo gera tristeza. A distância de Jesus traz esse desânimo. E muitas vezes, até mesmo por coisas lícitas, muitas vezes são as coisas lícitas que distanciam a gente do nosso Senhor. Muitas vezes é o trabalho, muitas vezes é o estudo, muitas vezes é um momento legal talvez com os nossos amigos, muitas vezes é um momento de entretenimento, muitas vezes é a viagem de férias. Infelizmente essas coisas também afastam a gente de Deus e a gente precisa ter muito cuidado com isso. A gente olha para o texto bíblico e a gente percebe, cara, Pedro, de uma hora para outra, ele foi capaz de negar o seu Senhor. O mesmo Pedro corajoso que disse, ainda que todos te abandonem, eu não te abandonarei. O mesmo Pedro corajoso que disse, mesmo que seja preciso que eu morra contigo, nunca te negarei. Aquele Pedro que disse, Senhor, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquele Pedro que viu Jesus em glória e falou, Senhor, vamos construir aqui tendas para a gente ficar aqui para sempre. Foi o mesmo que na hora do aperto se amedrontou e negou. Eu não conheço esse homem que vocês estão falando, não. E a consequência é óbvia: tristeza, amargura, solidão. A boa notícia é que a vida de Pedro não terminou assim, não terminou nesse episódio. A maioria aqui conhece a história. Você já parou para pensar, por que Judas foi considerado traidor, mas Pedro não? Por que Pedro não foi considerado um traidor também? Ele não negou Jesus na cara dura? A resposta é que Pedro se arrependeu. Pedro se arrependeu de verdade. E Jesus restaurou o seu coração. E essa é a primeira aplicação para a nossa vida diante de tudo que a gente está falando aqui nesse momento. Arrependa-se de caminhar distante. Arrependa-se de caminhar distante de Jesus. O primeiro passo, no sentido da gente usufruir do direito que Jesus conquistou, da gente permanecer na sua presença, é arrependimento constante, porque naturalmente a gente vai tender a se distanciar, a gente precisa sempre se arrepender. Quando a gente vai para a palavra, Tiago, capítulo 4, verso 8, o texto vai ensinar para a gente, aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Esse texto aqui não está ensinando que cabe ao ser humano se aproximar de Deus, todo mundo que se aproxima vai encontrar Deus, ele não está falando isso. O que o texto está ensinando é que Deus sempre vai estar de braços abertos para receber a gente. Aproximem-se de Deus e Ele vai estar assim, Ele vai se aproximar de cada um de nós. Esse texto mostra para a gente que a gente tem um Deus que não se magoa para sempre, um Deus que não guarda rancor. O que alegra o coração de Deus é o arrependimento, é um espírito quebrantado e contrito. Deus se alegra muito com uma postura de reconhecimento de pecado. Deus se alegra muito com uma postura de desejo profundo por mudança. Cara, eu sei que eu tenho essa falha, eu sei que eu tenho essa fraqueza, mas, Senhor, eu quero de verdade mudar isso aqui, Senhor. Eu quero de verdade abandonar isso aqui, Senhor. Eu quero de verdade andar com você. É o que eu mais quero para a minha vida. O coração de Deus se alegra com essa postura. Ele se alegra com essa postura de aproximação da nossa parte. Senhor, eu quero mais de você. Eu quero mais de você. Eu não vou sair daqui até eu te ver, Senhor. Nosso arrependimento precisa ser constante. Você hoje aqui tem se sentido distante de Jesus? Se a gente fosse trocar uma ideia agora, se a gente fosse sentar e conversar, você me diria que está um pouco desanimado, um pouco sem gás, porque você está distante de Jesus, porque você está distante de Cristo? Se a resposta for sim, se arrependa e volte para perto hoje. Ele está de braços abertos. Se arrependa agora. Você tem sentido que a sua vida ainda está cheia de altos e baixos com Jesus? Então se arrependa e mude de postura.
cabe a nós usufruirmos do direito conquistado por Jesus. Guarda isso no seu coração. Deus nunca vai colocar isso à força no teu coração, na tua cabeça. Ele não vai fazer dessa forma. Ele já conquistou, nós já somos livres. Agora cabe a nós essa postura, Senhor, eu quero, eu vou desejar de forma intencional, de forma desejosa. Segunda aplicação para a gente, não deixe a arrogância tomar conta do seu coração. Não deixe a arrogância tomar o seu coração. A palavra vai ensinar para a gente, 1 Coríntios, capítulo 10, verso 12. Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Aquele que acha que está firme, aquele que acha que está fortão, aquele que acha que está perto de Deus, aquele que acha que está de boa, aquele que acha que hoje eu já busquei, então está tudo tranquilo, cuide-se para que não caia, cuide para que não caia. Pedro caiu nessa armadilha aqui. Senhor, estou aqui valentão, nunca vou te abandonar não, pode contar comigo, sou fechamento com você, Jesus. Caiu, e a queda foi grande. Aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Enquanto nós, seres humanos, estivermos sujeitos a esse corpo cheio de pecado, ele sempre vai ser potencialmente um pecador. Sempre vai ser potencialmente um pecador. Não fica achando que você buscar um dia e relaxar no outro é tranquilo. Não é. Tem que ser todos os dias. Nosso relacionamento com Jesus precisa ser intencional e precisa ser constante. Achar que está tudo bem, quando na verdade não está, é arrogância. A atitude de Pedro foi uma atitude arrogante. Ele foi arrogante diante de Deus. Então, queridos, nunca descansem na sua busca a Deus. Nunca descansem na sua busca a Deus. Guarda isso. Isso pode custar caro. Um dia que você deixe de buscar Jesus, um dia que você deixe de se colocar na presença do Espírito de Deus, pode custar muito caro. A gente está vendo aqui. Terceira aplicação para a gente. Volte a seguir Jesus de perto. Volte a seguir Jesus de perto. É muito interessante que Jesus restaura a vida de Pedro. O perdão de Jesus trouxe Pedro para perto de novo. Ele estava distante, ele estava agora já no momento, já amargurado, triste pelo que fez, pela negação. Jesus perdoa, restaura o seu coração, traz para perto. Nós que amamos Jesus e pecamos, nós nos sentimos mal. Essa falta de paz que o pecado traz, ela é terrível. Mas em Jesus, a gente não precisa viver assim para sempre. O perdão de Jesus é para sempre, enquanto a gente ainda está nessa vida. O perdão de Jesus está sempre à disposição. Se nós nos aproximarmos, Ele vai se aproximar. Ele se deixa encontrar novamente, Ele se deixa achar. E isso para mim é uma das coisas mais incríveis do Evangelho. Eu quero muito que você esteja atento nesse momento. Eu quero muito que isso aqui faça sentido para você e seja a maior alegria da sua vida. O Evangelho não é uma única chance que todo ser humano recebe, você não pode errar. Você tem uma única chance em toda a sua vida. Se você errar, já era. Se fosse assim, o que seria de nós? O Evangelho é a notícia de que a gente nunca poderia agradar verdadeiramente a Deus, então Ele entrega a sua própria vida para que a gente possa se aproximar. Isso é muito incrível. Se você tem estado numa fase de baixo, volte para perto de Jesus hoje. Volte para perto de Jesus nesse momento, nesse instante. E daqui a pouco, quando a gente louvar e cultuar a Deus, cultue com todo o seu coração, com toda a sua força, com toda a sua vida, com todo o seu ser, porque é desse Jesus que a gente está falando nesse momento. A gente não tem um Deus que está apontando o dedo agora para a gente, reprovando você nesse momento, falando, você, hein, de novo, eu não aguento mais isso, é a última vez, hein. Nosso Deus não é assim. Nada que a gente faça pode surpreender o nosso Senhor, então volte para perto, receba perdão de verdade, receba esse carinho e esse cuidado, volte para perto, se arrependa dos seus pecados. Quero caminhar aqui para o final, lembrando o que a gente acabou de falar aqui. A palavra conta para a gente que depois da ressurreição, Jesus aparece para os seus discípulos e Jesus chama Pedro para uma conversa particular. A gente sabe que Jesus restaura a vida de Pedro aqui.
E essa restauração foi de verdade, foi para o resto da sua vida. Depois, esse mesmo Pedro vai escrever uma carta para os seus irmãos que estão sofrendo por amor a Cristo, que estão sofrendo por amor ao Evangelho. Você pode ler 1 Pedro, capítulo 4, versos 13 e 14, e ele vai dizer: alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Essas são palavras de alguém que se arrependeu de verdade. Ele realmente se arrependeu. Você percebe que ele realmente deixou a arrogância de lado e ele voltou a seguir de perto. E Pedro se torna uma das colunas da igreja no primeiro século. Sabe o que a vida dele ensina para a gente? Que qualquer cristão pode cair, até mesmo aqueles que andam ou já andaram muito perto de Jesus. A vida de Pedro ensina para a gente que uma pequena negação pode dar início a uma grande queda. A vida dele ensina para a gente que a distância do Senhor realmente traz uma enorme tristeza e angústia para o nosso coração. Mas ela também ensina para a gente que não existe pecado e insulto que a gente cometa que Deus não seja capaz de perdoar. Não existe coração que Deus não seja capaz de restaurar. Não existe vida que Deus não tenha graça e misericórdia o suficiente para agir, que Deus não consiga agir com toda a paciência que Ele tem. Esse é o Jesus que nós cremos e que nós amamos. Ele te ama, Ele me ama, Ele nos ama. Então, querido, não perca mais nenhum segundo da sua vida distante dEle. Não arrisque a sua vida seguindo Jesus de longe, a queda pode ser grande. Então, se arrependa, deixe toda a arrogância de lado e volte para os braços dele. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Obrigado porque ela confronta a gente e ela ensina coisas que podem fazer toda a diferença na nossa caminhada. Ajuda a gente a andar na sua direção, Senhor, te amando com toda a nossa vida, desejando cada vez mais da sua presença santa e perfeita e gloriosa, Senhor. Que você seja a nossa maior alegria e o nosso maior prazer em todo o tempo, Senhor. Aquece o nosso coração, por favor, mais uma vez. Tira a gente de toda a frieza espiritual, tira a gente de toda a apatia, tira a gente de toda a distância. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Se existe algum irmão meu que está aqui, alguma irmã minha que está aqui, que tem algum pecado ainda, Senhor, que tem afastado da Tua presença, Senhor, traga convicção e que haja arrependimento verdadeiro, que haja mudança verdadeira, para que você seja tudo na nossa vida, Senhor, para que o Teu Espírito inunde completamente todo o nosso ser e toda a nossa alma, e a gente se volte completamente para o nosso Senhor, e a gente te adore como a Sua igreja viva que te ama. Faz assim para a Tua glória, Senhor, faz assim para a Tua glória, Deus. No Seu nome, Jesus, eu oro e peço assim. Amém, Deus, amém.